Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A pequena aldeia parecia pacífica, banhada pela luz dourada de uma tarde de outono. Folhas secas estalavam sob os passos dos habitantes, e a brisa suave trazia o aroma da lenha queimando nas lareiras. Mas essa calma era apenas uma ilusão. No final da rua principal, um grupo de jovens ria alto, apontando para o velho eletricista do bairro. Olha só para ele! Ele nem saberia trocar uma lâmpada queimada, zombou um deles, fazendo os amigos caírem na gargalhada. O velho, de cabelos brancos e postura ligeiramente curvada, trabalhava calmamente, com sua caixa de ferramentas na mão. Seus movimentos eram precisos, metódicos, mas invisíveis aos olhos zombeteiros daqueles jovens ignorantes. Eles não sabiam nada sobre ele. Jamais imaginariam que há muito tempo, em terras distantes e sob um céu bem menos pacífico, aquele homem fora um temido atirador de elite. Um mestre da precisão capaz de eliminar um alvo a centenas de metros de distância sem ser detectado. Cada músculo, cada movimento de sua mão fora aprimorado durante anos, a um custo que aqueles adolescentes nem sequer conseguiam imaginar. Enquanto continuavam com as provocações, ele ergueu o olhar, examinando-os com um olhar calmo, porém gélido. Sem tremor, sem medo. Apenas a certeza silenciosa de alguém que já enfrentou inimigos muito mais perigosos do que eles. O tempo pareceu parar. As risadas congelaram e uma tensão imperceptível, mas palpável, tomou conta do ar. Esse velho eletricista, ridicularizado por sua aparente simplicidade, era muito mais do que apenas um técnico de bairro. Por trás de seus óculos grossos e roupas gastas, escondia-se um passado como um mestre indiscutível em tiro de precisão, um passado que esses jovens logo descobririam, às suas próprias custas. Na manhã seguinte, a aldeia parecia ainda mais pacífica do que antes. O sol banhava os telhados de telha vermelha e as ruas de pedra com uma luz suave. Mas o velho eletricista Samuel Kane pressentia que a tranquilidade era apenas uma fachada. Seus olhos, acostumados a detectar os mínimos detalhes, percorriam a rua onde os jovens de outrora costumavam se reunir. Eles ainda riam, despreocupados, compartilhando seus vídeos zombeteiros nas redes sociais. Um deles, Mark, levantou o braço em direção a Samuel e gritou: "Ei, vovô, vai consertar nossas lâmpadas agora?" Risadas gerais acompanharam a zombaria. Samuel Kane respirou fundo. Colocou suas ferramentas na borda de sua velha caminhonete e deu um passo lento, porém deliberado, para a frente. Cada movimento era preciso, calculado. Sua mão roçou a coronha de sua pistola de tiro ao alvo, cuidadosamente guardada em um estojo sob o banco, uma relíquia de seus anos no exército. Ele nunca havia esquecido o que sabia fazer. Naquele dia ele não agiu por pura violência gratuita, mas sim para lembrá-lo sutilmente de que não podia ser ridicularizado impunemente. Com um gesto discreto, tirou um pequeno espelho de bolso e observou os reflexos das janelas na calçada, notando a posição exata de cada pessoa. Então, com um movimento quase imperceptível, deixou cair um pequeno dispositivo que havia feito para a eletricidade da rua. Uma fraca faísca surgiu, suficiente para mergulhar a luz acima dos jovens em uma dança cintilante. Eles pularam, confusos e um pouco assustados, sem perceber o que acabará de acontecer. Samuel Kane, imóvel e impassível, os observava. Nenhum movimento brusco, nenhuma raiva aparente, apenas a fria segurança de quem conhece o poder silencioso da precisão. A mensagem era clara: nunca subestime um homem que você considera fraco. E nesta aldeia tranquila, um antigo atirador de elite acabará de lembrar a todos que algumas lendas, mesmo as invisíveis, jamais desaparecem. Nos dias que se seguiram, a aldeia percebeu uma ligeira mudança. Os jovens que tinham rido de Samuel Kane pareciam nervosos, lançando olhares furtivos ao passarem pela sua casa ou pela sua carrinha. Mas a sua curiosidade e arrogância permaneceram intactas. Nenhum deles ousava admitir que tinha medo. Certa tarde, Mark e seus amigos decidiram se vingar planejando uma pequena armadilha para constranger o eletricista mais uma vez. Deixaram um fio elétrico desencapado perto da calçada, na esperança de que Samuel tropeçasse ou que algo ridículo acontecesse. Suas risadas abafadas ecoaram por trás da velha parede de tijolos. Samuel os vira da janela de sua oficina. Sabia exatamente o que estavam planejando e sorriu por dentro, sem se mexer. Ele nunca se precipitava. Aprenderá em sua carreira como atirador de elite que esperar e observar muitas vezes é melhor do que agir imediatamente. Quando Mark tocou no fio, uma pequena faísca voou, o suficiente para lascar um pedaço de tinta da parede atrás dele. Os adolescentes deram um pulo. Mas não era só isso.
Samuel pegou algo em uma caixa discreta e ajustou um pequeno mecanismo que havia instalado antes. Uma série de luzes piscantes e sons metálicos orquestrados com perfeita precisão. O caos em miniatura que ele causou pareceu quase sobrenatural para os jovens, um fio que se iluminou à distância, um ruído que surgiu do nada e uma luz que brilhou exatamente em seu caminho. O medo começou a se instalar. Mark deu um passo para trás e murmurou: "Ele sabe o que estamos fazendo." Samuel Kane permaneceu imóvel em silêncio. Seu olhar, gélido e calculista, pesava sobre eles como o fardo de um passado que nem sequer conseguiam imaginar. Cada detalhe de sua posição, de seus movimentos, estava registrado em sua mente, cada respiração examinada minuciosamente. E ele ainda nem havia usado todas as suas habilidades. Naquele dia, a mensagem ficou ainda mais clara. Precisão não se resume a um único tiro. Estratégia, paciência e conhecimento do oponente podem ser armas muito mais temíveis. Os jovens finalmente entenderam que estavam jogando com um homem treinado para acertar exatamente onde queria, sem jamais errar o alvo. Alguns dias depois, Mark e seus amigos decidiram que já tinham aguentado o suficiente dos misteriosos truques de Samuel Kane. A arrogância deles ressurgiu e eles concordaram em confrontá-lo diretamente. Dessa vez planejavam invadir sua oficina para mostrar quem manda. A oficina cheirava a óleo e metal, e as ferramentas estavam perfeitamente organizadas. Samuel Kane estava trabalhando em um painel elétrico antigo quando eles abriram a porta, rindo e se achando superiores. "Então, velhote, pronto para mais um show?" gritou Mark, com um sorriso zombeteiro no rosto. Samuel ergueu os olhos lentamente. Seu olhar, preciso e implacável, fixou-se em cada um deles. Ele não se moveu imediatamente. Uma tensão silenciosa preencheu o ambiente. Os adolescentes sentiram, sem entender o porquê, um arrepio gélido percorrer suas espinhas. Então Kane falou calmamente: "Você acha que sabe do que sou capaz, mas você não tem a menor ideia." Sem aviso prévio, ele tirou do bolso um pequeno laser vermelho, instrumento que usava para suas medições elétricas. Mas para os jovens, o feixe parecia apontar diretamente para seus corações. O som da respiração deles acelerou. Cada músculo do corpo de Samuel Kane estava tenso, mas de uma forma controlada, quase hipnótica. Cada movimento seu é visível. Cada erro será explorado. Suas palavras, simples porém carregadas de autoridade, atingiram como um golpe de martelo. Ele avançou lentamente, calculando cada passo, cada gesto. A arrogância dos jovens se dissipou, dando lugar ao pânico absoluto. De repente, Kane acionou um dispositivo escondido atrás do balcão. Um pequeno projétil projetado para disparar um alarme e uma luz ofuscante explodiu em um canto da oficina. Os jovens recuaram desorientados, gritando e se empurrando para sair. Samuel Kane permaneceu imóvel. Não havia tocado em nenhum deles, e ainda assim sua mera presença os fizera se ajoelhar. Seu passado como atirador de elite não exigia violência para se fazer sentir. Sua precisão, sua paciência e seu controle absoluto falavam por si mesmos. Quando finalmente conseguiram escapar, ofegantes e humilhados, Mark murmurou: "Ele não é apenas um eletricista qualquer." E Kane voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido, mas em seus olhos brilhava a certeza de que as lições estavam apenas começando. A noite caía sobre a vila. As ruas estavam quase desertas, banhadas por uma luz alaranjada crepuscular. Samuel Kane estava sentado na varanda de seu estúdio, com uma xícara de café na mão, enquanto as sombras se alongavam ao seu redor. Mas em sua mente cada lembrança do passado retornava com uma clareza afiada como uma lâmina. Na juventude, Kane fora um atirador de elite das forças especiais. Missões impossíveis em zonas de conflito remotas, onde cada decisão podia significar a diferença entre a vida e a morte. Ele se lembrava das longas horas de espera, do zumbido do vento, da adrenalina que o consumia enquanto precisava permanecer completamente imóvel, com o alvo a centenas de metros de distância. Tudo que aprenderá naquela época, paciência, precisão, observação, permanecia gravado em sua memória, intocado. Os jovens, por sua vez, começaram a entender que haviam despertado algo que não conseguiam controlar. Não era mais uma simples brincadeira. Observavam Samuel à distância, falando em voz baixa, aterrorizados com a ideia de se aproximarem dele. Cada um de seus movimentos parecia calculado e minuciosamente analisado, como se ele estivesse lendo seus pensamentos antes mesmo que os formulassem. Samuel Kane decidiu que era a hora de lhes dar uma lição mais prática. Ele montou uma pequena pista de obstáculos com alvos móveis em um terreno baldio não muito longe da vila. Os jovens, convencidos de que era uma brincadeira ou um desafio, concordaram em participar,
mantendo intacta sua arrogância ingênua. O que eles não sabiam era que cada alvo, cada movimento no percurso, havia sido calibrado para testar sua velocidade, precisão e inteligência. Kanye os observava de um ponto de vista elevado, silencioso e invisível, seus olhos de antigo atirador de elite rastreando cada movimento deles. Cada erro que cometiam era anotado e previsto para uso futuro. Quando finalmente perceberam que aquilo não era apenas um jogo, mas um teste à sua vulnerabilidade, já era tarde demais para recuar. O controle de Kanye sobre a situação era absoluto. Os jovens entenderam que estavam jogando com um mestre cuja experiência jamais fora igualada e que eram meros peões num tabuleiro de xadrez que não conseguiam decifrar. Naquela noite, Kanye lembrou silenciosamente a todos que respeito não se exige, se conquista. E que sob a máscara do velho eletricista, um atirador de elite ainda jazia adormecido, pronto para despertar se necessário. Nos dias que se seguiram, toda a aldeia percebeu uma mudança sutil. Os jovens, aqueles que haviam zombado de Samuel Kanye, tornaram-se cautelosos, quase temerosos. Sua arrogância desapareceu, substituída por uma mistura de respeito e temor silencioso. Mas Kanye sabia que para a mensagem ser compreendida, ele precisava concluir sua lição. Certa tarde, ele discretamente convidou Mark e seus amigos de volta à oficina, sob o pretexto de consertar algo para eles. Os adolescentes, ainda convencidos de que podiam manipular a situação, concordaram, mas com uma tensão palpável. Lá dentro, a oficina parecia silenciosa, comum, mas cada ferramenta, cada fio, cada dispositivo havia sido preparado para ilustrar o que Kanye era capaz de realizar com precisão e paciência. Ele mostrou-lhes um pequeno dispositivo que havia construído, um simulador de tiro que usará em seu treinamento. Os alvos móveis se deslocavam e Kanye explicava metodicamente como cada tiro, cada cálculo, cada decisão era executado com fria e inabalável precisão. Então, ele tirou um álbum de fotos antigo e mostrou algumas imagens do seu passado, missões em zonas de conflito, medalhas, certificados de elite militar. Os jovens finalmente entenderam, com uma mistura de choque e respeito, que aquele senhor não era simplesmente um eletricista, mas um atirador de elite cuja habilidade havia salvado vidas e mudado o rumo de missões críticas. Mark, com a voz trêmula, murmurou: Nós não tínhamos ideia. Samuel Kanye colocou a mão no ombro dele, com calma, mas com autoridade. A força não se mede pela idade ou pelo tamanho. Ela se mede pelo autocontrole, pela paciência e pela experiência. Você aprendeu a lição. Nunca se esqueça de que jamais se deve zombar de alguém sem conhecer o seu passado. Os adolescentes saíram da oficina silenciosos e humildes. O medo havia desaparecido, substituído por genuína admiração. Kanye, por sua vez, retornou às suas tarefas diárias, o velho eletricista tranquilo que todos pensavam conhecer. Mas em seus olhos ainda brilhava a determinação de um atirador de elite, pronto para intervir caso alguém ultrapassasse novamente os limites da decência. E nesta aldeia tranquila, a mensagem agora estava gravada em pedra: algumas lendas nunca morrem. Elas se escondem por trás de rostos comuns, aguardando o momento em que sua experiência e precisão farão toda a diferença.